Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador pelo PSTB, Anselmo Pereira, um dos mais respeitados, né, e também um que tem já uma longa trajetória na Câmara Municipal, que ultimamente, né, tem sido aí palco de notícias, disputas, vários assuntos que nós abordaremos a partir de agora. Vereador Anselmo Pereira, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muito bem-vindo. Um prazer estar com você, André, os nossos telespectadores do Jornal Argumento e da TV Capital. É uma honra muito grande estar aqui sempre prestando conta das nossas atividades. Vereador, eu entrevistei o presidente da casa e fiz uma observação. Eu disse para ele que nós tivemos uma administração de Francisco Júnior tranquila, tivemos aí também por parte, né, do ex-senador Irã Saraiva, tranquila. E a gente se lembra que nós vivemos num clima parecido a esse na administração de Davidson Costa, onde teve o G4, G14, G16. Agora, nessa gestão, está criando o bloco independente, o bloco isso, o bloco aquilo. Na opinião do senhor que representa na casa a oposição, não quer dizer que o senhor seja oposição ao progresso, mas sim oposição política, o que está acontecendo na Câmara? Bom, nós estamos vivendo um processo pré-eleitoral e sempre isso acontece na Câmara nos anos que antecede o ano eleitoral. Isso já vira uma regra, o que eu entendo que inclusive é prejudicial, né? Os conflitos políticos partidários terminam desembocando dentro do plenário. E essas questões são extremamente perigosas, nós não podemos deixar que essas coisas prejudiquem a cidade. Eu sou daquele político que, embora esteja no partido, que é chamado de adversário e realmente de oposição, mas eu coaduno de que, indo bem a cidade, indo bem a administração, vai bem para a Câmara, vai bem para o Executivo, mas também vai bem melhor para a população de Goiânia. É lógico que matérias que nós entendemos que são nocivas à população, pelo menos naquele momento, nós temos orientado e até temos votado o contrário, mas as boas matérias nós temos votado a favor. Agora, esse momento do ano passado, de 2013, realmente isso acontece todos os anos nos legislativos municipais, inclusive nos estaduais. Há um conflito de acomodação de forças para desembocar justamente no ano eleitoral. A criação do Bloco Independente, isso foi criado bem no começo do mandato, não tem nada a ver com esse problema, e aí nós temos uma coisa, houve uma mudança de comportamento da população, o povo caminhou nas ruas, deu recado para os políticos, e os políticos estão ficando mais espertos, mais sintonizados com os interesses da sociedade, e esses conflitos vão parar na Câmara. Foi a primeira vez que a Câmara foi invadida por uma representação dos professores, e realmente foi um fato inédito, mas isso já é reflexo, não é da Câmara, mas é reflexo do momento político que nós estamos vivendo. Eu conversei também com o presidente da Câmara, no domingo nós comemoramos, nós relembramos, já que jornalismo é história, né, os 30 anos da Direta Já. Naquela época o povo pedia para eleger os seus representantes. Hoje o povo quer o voto facultativo. O que aconteceu? Bom, parece-me que as Diretas Já atingiu seus objetivos, né? Era uma reação natural. E a Goiás saiu na frente, né? Sim. O governo, na época, era o governo de Ilse Rezende Machado, ele fez o enfrentamento, e com razões, porque ele foi perseguido pela ditadura, teve seu mandato cassado de forma, ao meu entender, uma afronta ao povo goiano, né? Isso já passou. O que o povo quer agora é mudança de comportamento político. Eu fico chateado de falar alguns chavões. Reforma política, esse nome já virou até rotina na boca de política. Que reforma? Nós não temos nenhuma reforma política até hoje. Mas qual que é a reforma política? Nenhum.
A reforma que está acontecendo é a reforma que o povo está pedindo nas ruas e que agora vai chegar nas urnas. Não duvide, ela vai chegar. A hora que apertar aquele botãozinho verde de 2014, nos meados de outubro, eu espero que o pensamento político do brasileiro esteja sintonizado com a reforma política eleitoral na hora da urna. Porque o povo quer voto distrital, o povo quer voto facultativo, que eu entendo que é um mecanismo fantástico para quem compra voto, ser realmente de vez por toda tirado do plano político e eleitoral. E o povo, ao meu entender também, quer que haja um financiamento de campanha, porque é terrível. O cidadão que tem muito dinheiro, queira ou não queira, ele influencia na decisão do voto do eleitor, porque o eleitor ainda é sofrível, ele ainda sofre as pressões econômicas na hora de votar. E isso é muito perigoso. Eu entendo que esses 3 quesitos são fundamentais para a mudança de comportamento no processo eleitoral do país. Mas aí tem um aspecto, vereador. O povo, ele tem aquela mania de dizer que o político é corrupto, mas ele não se sente corrupto quando ele é ajudado por um político. Eu sou um dos críticos desse comportamento. Nada na política existe senão um reflexo da sociedade. Nós temos políticos de todas as matizes. Aquele que trabalha, aquele que gazeteia, aquele que faz de conta, aquele que adquire o mandato de forma que nós sabemos qual que é e que precisa realmente cada dia mais ser aprimorado. Agora, isso é reflexo de quem vota. Não adianta. Eu, por exemplo, tenho uma crítica contundente e li hoje uma manifestação do prefeito de Anápolis. Fiquei encantado com o pensamento dele. Essa fábrica de clientelismo precisa acabar. A Bolsa Família, a Bolsa Cidadã, a Bolsa disso. Não, tem que ter até um certo tempo, mas que haja uma qualificação dessas pessoas, que durante que elas estejam recebendo o auxílio do governo, eles têm que se aprimorar para amanhã sair desse clientelismo, porque senão nós vamos viver eternamente trabalhando. O profissional vai pagar os seus impostos, o empresário vai pagar os seus impostos. Aliás, a maior taxa tributária do mundo está no Brasil, ficou comprovado. Nós temos aí uma pesquisa, o Brasil é a maior do mundo. Agora, você está pagando isso para quê? Para fomentar um clientelismo que não vai ter fim. E um dia essa pirâmide vai virar o contrário. Ela não vai dar conta de sustentar realmente a camada de pobreza que nós estamos trabalhando, industrializando ela cada dia mais, sem que ela se aperfeiçoe. Então deve haver, ao meu entender, reformas como essa, dar sustentação, mas ao mesmo tempo qualificar o brasileiro, porque nós não podemos continuar sustentando um clientelismo eterno. Mas aí não vai de encontro ou ao encontro do que Aécio Neves tem pregado, que ele diz que esses projetos sociais já tem um projeto que transforma em lei. Sai presidente, sai governador, entra governador, já está incorporado o assistencialismo na agenda de qualquer governante. Isso para quê? Para que o PT e a presidente Dilma, ela não fature em cima disso, dizendo que se ela for perder a eleição, se perderá esses benefícios. Então não é um certo paradoxo, um contrassenso? O PT pedir o fim e o PSDB transformar isso em lei? Olha, eu até duvido que o PT queira realmente o fim desse comportamento do clientelismo. Aumentou agora. Pelo contrário, aumentou muito mais a disponibilidade de recursos para esse financiamento. Eu não sou contra que você vá lá para o norte do Brasil. O norte do Brasil que eu falo é lá na Amazônia, lá no Amapá, lá em Macapá, lá na beira dos rios, dos ribeirinhos, que não tem nenhuma assistência. Lá sim esses programas ainda devem continuar. Mas, por exemplo, no Nordeste, o Nordeste começa a se industrializar. O Nordeste brasileiro tem todas as condições de ser o celeiro do Brasil, porque lá realmente, se você acabar com a indústria da seca, que nunca quiseram acabar, cria Sudene, Sudã e nada resolve. Nos países lá da África,
da Europa Oriental, já acabou com seca, lá não existe isso mais não. Aqui no Brasil não acaba porque não quer, porque é confortável levar dinheiro e nós sabemos que no meio de levar esse dinheiro, as evasões de recursos são grandes. E todo mundo sabe disso. Então, lá no Nordeste brasileiro, já está na hora de que esse programa de clientelismo comece a diminuir e você comece a qualificar a mão de obra daquelas pessoas. Então, tem que levar para lá os cursos necessários para que a indústria da hotelaria, que é realmente grande lá, possa prosperar. E outras indústrias, inclusive, que temos lá agora. Os melhores vinhos do Brasil, hoje, não estão na região sudoeste do Brasil, não. Os melhores vinhos estão lá no Nordeste, de melhor qualidade. Por que não se cria a mão de obra qualificada para isso? Então, possa-se institucionalizar os programas, mas que ele venha acompanhado de uma qualificação. Agora, se o governo do PSDB quer realmente fazer com que esse programa seja institucionalizado, mas que ele venha com um período de término, não podemos continuar com essa indústria eternamente. Vamos voltar um pouquinho à questão da Câmara. O senhor falou que nesse período agora é normal que haja um embate eleitoral, até mesmo porque a Câmara ela acaba sendo o termômetro do que acontece na capital e aí se expande para o interior. O prefeito Paulo Garcia disse que a oposição não pensou na cidade, quando ela derrubou o aumento do IPTU. E aí o prefeito, ele disse que reconheceu, fez a meia-culpa, disse que não tinha pessoas da prefeitura, do governo municipal articulando e o governo do estado foi muito bem articulado e que Goiânia perdeu com isso. O que o senhor tem a dizer? Não. A interpretação está equivocada. Palavras do prefeito. Tem interpretação completamente equivocada. Completamente. Eu sou autor do projeto e eu não tenho incumbidez de falar aqui diante do Capital Urgente, da nossa TV Capital e do Jornal Argumento. A lei é minha, que determina que a planta de valores, há 8 anos atrás, deveria ser convocada anualmente, para que não houvesse essa explosão momentânea, de uma vez por toda, de você querer atualizar uma planta de valores com alíquotas da Lei 5.040, que é a lei do Código Tributário, pesada do período de inflação. Então, se você eleva de uma vez a planta de valores e aplica uma alíquota irracional que foi feita há mais de 25 anos, no período da inflação galopante, você ia saquear o bolso do goianiense. Se tivesse obedecido o que nós todos os anos pedimos, atualize a planta de valores. E o melhor, a melhor receita não é essa. É o recadastramento científico urbanístico da cidade para você arrecadar. Nada disso foi feito, essa tarefa nunca foi feita. De repente, há uma necessidade de você criar receita para a cidade. E eu acho que a prefeitura precisa de receita. E eu sou daqueles que quero que ela tenha receita para que aplique nos melhores programas, fazer suas creches, fazer a pavimentação do que falta nos nossos bairros, criar os melhores investimentos na saúde. Ninguém quer o caos do município. Aliás, louco do vereador que pensa assim. Porque aí o que eu peço para o meu bairro não vai ser atendido. Agora, não pode, de repente, você aplicar 20% a 37% de aumento em cima de uma planta de valores que foi atualizada de forma às pressas, sem conteúdo científico, sem sequer fazer, ao meu entender, um recadastramento técnico na cidade. O que faltou na prefeitura foi essa visão de que precisava atualizar uma planta de valores lentamente, durante os 8 anos, e um recadastramento urbanístico da cidade, porque a prefeitura não sabe o que ela tem para arrecadar. O senhor quer dizer, então, que houve uma injustiça fiscal? Se houvesse aprovado, haveria uma injustiça fiscal tremenda. Determinados setores seriam beneficiados e outros seriam extremamente sacrificados. E isso é perigoso. Nós não podemos cometer injustiça fiscal, e sim justiça fiscal. Tem um projeto que a Câmara aprovou, que, ao meu entender, a partir de 2015, nós vamos corrigir
todas as distorções no município de Goiânia, desde que a prefeitura cumpra o seu papel, que é atualizar a planta de valores e, ao mesmo tempo, fazer um recadastramento urbanístico da cidade que sirva não só para a aplicação do IPTU, do ITU e do ISTI, mas que sirva também de uma visão total para aquelas atividades que a prefeitura precisa ter dentro do seu comportamento. Porém, o jornal Argumento, a gente tem o registro histórico que em 2008, os vereadores que votaram contra agora, como Elias Bastos, Djalma Araújo, o vereador Antônio, todos votaram a favor de um reajuste da ordem de 85%. Como é que se explica votar a favor do reajuste de 85% naquela época e hoje votar contra? Me perguntaram isso e eu disse muito claro, nós não somos infalíveis em errar, nós não somos. Agora, o erro perdurar é que é terrível para a sociedade. Aquilo foi uma lição que a Câmara levou por entrar naquele momento pelo euforismo de querer realmente dar uma receita maior ao município, dando, inclusive, foi naquela época que nós fizemos a nova lei da planta de valores. Eu digo que nós cometemos um erro. Agora, cometer o erro sucessivamente não podemos. E aquilo serviu de lição para todos nós. E essa lição precisa ser aprendida, colocar como aprendizagem para o Executivo e para o Legislativo. Porque ambos têm que se entender em benefício da sociedade. Ora, nós não podemos deixar a prefeitura insolvente. Eu quero deixar claro aqui. Nós não podemos deixar a prefeitura de Goiânia insolvente. Isso é um absurdo. Agora, precisa saber de quem cobrar. Tem que cobrar realmente daquele que tem maior capacidade contributiva. E nós não podemos ter uma visão caótica da cidade. Existem agora bairros na periferia que são os condomínios fechados. Sim. Como é que você aplica uma mesma alíquota para um condomínio fechado e ao lado dela aplica a mesma alíquota? Vou citar dois exemplos. Nós temos ali o Aldeia do Vale. Ao lado nós temos o Vale do Sonho e o João Paulo II. As alíquotas seriam cobradas idênticas. Como? Peraí, qual é a capacidade contributiva que tem o operário e o proletário que mora no Vale do Sonho? É X. Qual é a capacidade contributiva de quem mora no Aldeia do Vale? É 10x. É essa visão que a prefeitura não conseguiu ainda enxergar, que precisa passar por um processo quase que de pensamento medieval, de Robin Hood, tirar de quem tem mais para distribuir para quem tem menos. Parece que não aprenderam ainda. Houve entre esse período, vazou uma informação que para mim acho que é mentirosa, até mesmo porque estamos num momento onde Polícia Federal e Ministério Público estão muito atentos. Por parte da oposição na Câmara, que o prefeito e o secretário de governo, Osmar, ele chamou os vereadores e, segundo informação da oposição, que ele havia feito uma proposta para que o IPTU fosse aprovado. E isso foi amplamente divulgado. Como é que o senhor vê uma situação igual a essa, onde nós estamos assim num momento onde passa-se transparência e ainda há essa questão ainda de dizer que houve essa reunião para, assim, não usaram expressão, mas dar um mensalinho? Não, na verdade, eu quero deixar claro. Eu fui para a reunião. Eu fui para a reunião. E vou ser honesto, o que mais falou fui eu. E acho que a prefeitura entendeu o que eu falei. Eu era para participar da planta de valores. Me tiraram, meu partido me tirou, eu não participei. Queria participar porque eu sou um vereador que participei de todas as plantas de valores. Devo ter alguma experiência nisso, né? Mas infelizmente não participei. Essa reunião foi convocada pela prefeitura, inclusive quem presidiu foi o vice-prefeito. Em nenhum momento pairou isso. Eles tentaram nos convencer de que havia uma necessidade de aumento de receita. E isso foi claro, há uma necessidade de aumentar a receita em Goiânia, sim. Mas tem que aumentar uma receita em Goiânia diante da capacidade contributiva de quem paga seus impostos, e não de uma vez. E lá naquele dia eu deixei claro, e ainda disse, se for desta maneira, eu não vou votar.
porque esta maneira não está correta. Haverá um espanto no bolso do contribuinte. Agora, se havia outras reuniões por trás, tentando convencimento de vereadores de forma não idônea, eu não tenho conhecimento e vou ser muito honesto, não ouvi dizer e não participei. Agora, esta reunião clara, houve para todos os parlamentares, a oposição toda foi e colocou seus argumentos, colocou suas razões. E, aliás, na última hora que a prefeitura ia perder, nós ainda fizemos a emenda com o bloco independente. Eu assinei a emenda com o bloco independente, propondo um reajuste de 15% a 16%. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se ela ia perder, não iria perder tanto. 16% colocaria nos cofres do município mais de 35 milhões de reais. Preferiram perder, arriscaram e perderam. Então, realmente está precisando ter mais entendimento entre o executivo e o legislativo para que o ganha-ganha seja de todos. Então, ganha-se em 2014, volta-se a ganhar mais em 2015 e 2016. Parece que essa lição não foi aprendida ainda. O senhor fala de um entendimento. Que tipo de entendimento é esse? O entendimento é aquele que você coloca o povo no centro do pensamento. A hora que nós colocássemos na rua essa tributação de 20% a 37%, nós íamos cometer uma injustiça muito grande. Por exemplo, nas avenidas principais. Quem é que diz para mim que a Avenida Anhanguera sofreu valorização? Ela ia ter quase 37%. Pelo contrário, ela desvalorizou. Nos corredores preferenciais que eu defendo que tem que ser implantado, a maioria desvalorizou. Eu vou lhe dar um dado da Avenida Universitária, onde eu vivo ali há 48 anos com atividade comercial. O meu comércio desvalorizou e eu ia sofrer um reajuste de 35%. Como se lá desvalorizou? As pessoas não vão lá porque estão com medo de ser multadas. Tem mais de 24 mil multas, porque o brasileiro também arrisca. Para lá o comércio não quer ir mais. Placas de aluga é o que mais tem. Como é que eu vou aplicar nessas avenidas uma valorização de 35% a 37%? Pelo contrário, lá houve uma desvalorização. Então a planta de valores ia constatar que lá houve desvalorização. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, na Rua 90, na 85, você acha que valorizou agora com os corredores preferenciais? Ninguém quer ir lá. Não, a T63 porque não tem é um estacionamento, exemplo. a T63 vai desvalorizar. Então a prefeitura tinha que entender que para lá haveria uma desvalorização. Não fizeram o contrário, vamos valorizar. Como? Então, é aí que você estava cometendo uma injustiça fiscal. E bairros que sofreram benefício, receberam equipamentos, passaram a ter também uma desvalorização e a prefeitura não valorizou. Por quê? Porque a planta de valores ela não foi em loco ver a realidade do desenvolvimento de alguns lugares urbanísticos do município de Goiânia. Porque ela não teve tempo. Uma planta de valores não se faz com menos de 90 a 120 dias. E, lamentavelmente, tentaram fazer uma planta de valores em menos de 45 dias. O próprio prefeito, ele esteve na Câmara prestando contas e aumentou muito o gasto da prefeitura. E pouco ou nenhum vereador fez o questionamento. Os dados apresentados pelo prefeito, que foram poucos divulgados, pouco mostrados, influenciaram em que no benefício da cidade, desse aumento que houve aí nos gastos da prefeitura? Bom, o que nós pensamos é que realmente houve investimentos em alguns equipamentos. Quais equipamentos? Nós estamos esperando, por exemplo, a questão dos quase 80 CIMEIs. Alguns estão sendo construídos, sim. Alguns com recursos do município. Nós temos CIMEIs que estão sendo preparados, vão ser entregues agora. E quase 70 que vão vir com recursos do governo federal. Esse não entra dentro da receita do município, porque vem de fora. Né? Quais são os investimentos que a prefeitura está fazendo? Há uma contrapartida, por exemplo, que ela precisa fazer no Macambira Nicuns, mas parou. Do Mutirama. A obra do Mutirama não está conclusa. O Macambira Nicuns não, é um sonho que se perdeu. Não, acabou, mas a prefeitura investiu.
A prefeitura teve que investir, ué. O BID não vai dar o dinheiro sem uma contrapartida. Então, houve uma contrapartida para o Macambira-Nicuns, está havendo uma contrapartida para Leste-Oeste, mas ela também está parada. Veja lá, ao lado do Novo Mundo. Novo Mundo precisa, a região leste de Goiânia, precisa imediatamente de uma intervenção para uma mobilidade racional. Nós só temos 2 viadutos que passam para a região leste de Goiânia, que é o viaduto do Palmito e o viaduto ali do Serra Dourada. Qual outro? Tem um outro que está sendo licitado, ligando o Jardim Goiás com o Novo Mundo, na antiga Coterra. Ainda está sendo licitado. Quando o prefeito mandou para lá a venda das áreas, está lá escrito que parte desse dinheiro vai ser construído. Eu sou favorável. Se for para construir o viaduto, vender alguma área inservível para fazer o viaduto que liga o Jardim Goiás, setor universitário com o Novo Mundo, eu quero votar. Porque isso é mobilidade e nós estamos carecendo dessa mobilidade. Então é preciso dizer para onde foram tantas despesas e tantas coisas que não foram concluídas. Elas não foram concluídas. Por exemplo, o viaduto da 88 não foi concluído. A prefeitura está gastando dinheiro lá. Eu acho louvável o viaduto da 88. E eu espero que ele seja imediatamente entregue, porque havia uma previsibilidade de entregá-lo até o aniversário de Goiânia. Nós já estamos em janeiro, não entregou ainda. Então, esses recursos que aumentaram, eu entendo que são benéficos para a cidade, mas eles precisam ser concluídos. Alguns estão parados. Macambira-Nicuns, Leste-Oeste, terminar de uma vez o grande projeto do Mutirama, que eu não sou contra, mas entendo que precisa ser concluído. A Marginal Cascavel, que precisa continuar para chegar até as imediações aqui do final do setor Pedro Vico e assim sucessivamente. E ainda temos o grande desafio, o anel viário de Goiânia, que a prefeitura precisa e se comprometeu de concluí-lo entre a BR-060, saída lá daquele complexo do Alphaville, do Marcos de Abreu, lá da fábrica da Eternite, até ligar na outra ponta ali da sede de Nerópolis. Realmente a prefeitura se comprometeu e não houve nenhum investimento nesse sentido. Antes da gente ir para o intervalo, uma última pergunta. Muitos vereadores que votaram contra, inclusive essa questão da desafetação dessa área, houve uma manobra por parte da base governista que pediu vistas, porque se fosse colocado em votação, perderia novamente. E muitas pessoas reclamam muitos vereadores reclamam que estão agindo assim porque não são recebidos e nem ouvidos pelo prefeito. O senhor compartilha dessa opinião ou é um fato político também para manchar ou até mesmo dizer que o prefeito está distante do que está acontecendo na cidade? Não vejo isso dessa forma. Eu vejo da seguinte maneira. A venda das áreas foi um projeto que foi para a Câmara de forma precipitada. Precisava ter ido mais embasado. Eu li e reli. No primeiro momento, eu sou favorável. Áreas inservíveis, vamos aplicar no benefício da cidade, não vejo problema. Agora, é preciso saber aonde vai aplicar. Você acabou de dizer para mim, aumentou as despesas do município de Goiânia, mas as obras não fluíram. E a fiscalização do legislativo, ele tem a função Nós estamos fiscalizando, mas nós estamos fiscalizando e nós estamos denunciando, nós estamos fazendo o nosso papel, nós estamos auxiliando. Agora, não queremos mais que o executivo erre tanto. Eu sou favorável a algumas partes dessas áreas serem vendidas, até porque parte dela vai fazer o Parque do Cerrado, ao lado do Paço Municipal, no antigo loteamento chamado Parque Los Andes. Precisa fazer ali um grande parque, não vejo problema. Pode vender, mas aplique, termine, conclua. Então, essa venda das áreas, faltou embasamento para alguns convencimentos de pessoas que entendem. Porque é preciso também tomar a liberdade de dizer. O legislador tem que entender o que ele está fazendo. Agora, quem vota pode dizer assim, levanta, senta. Esse não entende. Agora, legislador que entende, ele quer o benefício para a cidade e ele quer que esses benefícios sejam concluídos. Se vender área inservível para o município de Goiânia, trouxer benefício para a minha cidade, conte com o meu voto. Não tenho problema. Eu não tenho problema de votar. Agora eu quero ver quanto é
se essas áreas estão com os valores venais atualizados, se elas vão para uma licitação, para um leilão público, porque tem que ser leilão público. E leilão é uma coisa transparente, que todo mundo vai participar e ganha o maior lance. Isso, para mim, não vejo nenhum problema. É que o projeto faltou e careceu de algumas informações. Ele pode retornar à Câmara, sim, agora esse ano. Agora vamos retornar consciente, discutido, valor venal colocado no valor de mercado e colocado o processo licitatório de venda de áreas e direcionado o dinheiro para esta ou aquela obra. Aí nós vamos aprovar. Nós vamos para o intervalo, mas eu já deixo a pergunta aqui. O prefeito Paulo Garcia disse que vai conversar com vereador por vereador para tentar estabelecer aí uma trégua e tentar explicar o que ele pensa sobre a cidade de Goiânia. E eu já deixo a pergunta para o vereador aqui, Anselmo Pereira, se ele já conversou com o prefeito e se o que surgiu, o que acabou resultando dessa conversa. A resposta você tem depois do intervalo, a gente volta em instantes. Toda semana, os principais fatos do estado, do Brasil e do mundo, você lê no jornal Argumento, o mais completo informativo impresso de Goiás. São matérias especiais, a análise do Padre Jesus Flores, reportagens e artigos. Jornal Argumento, toda semana nas principais bancas da capital e do estado. Jornal Argumento, leia e anuncie. Jornal Argumento, Goiás merece esta credibilidade. Acesse agora o portal do Jornal Argumento e fique por dentro de tudo que acontece no cenário político-social do país. www.jornalargumento.com.br. Jornal Argumento, Goiás merece essa credibilidade. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento, aqui pela... Pode tomar água, vereador, fique à vontade, até mesmo porque falamos muito, o senhor fala muito, né? Discursa muito, então as cordas vocais elas têm que ser preservadas, até mesmo porque o senhor é um profissional de saúde e sabe que a hidratação nesse momento é importante. Não, porque o vereador é igual gente, também gripa. O vereador está se convalescendo de uma gripe momentânea, mas é coisa rápida. É igual o ex-secretário de saúde, o Antônio Paleiros, eu encontrava com ele na farmácia, eu falava assim, secretário de saúde fica doente? Pois é, médico também morre, né? Exatamente, isso aí é verdade. Mas antes do intervalo, eu falava aqui que o prefeito Paulo Garcia assumiu uma série de erros e disse que ia fazer um choque, uma gestão, modificação na Câmara, modificação principalmente aqui no governo. Eu até conversando com o presidente da Câmara, eu falei que o prefeito ele precisa de dar visibilidade, precisa de uma pessoa que tenha a capacidade de articular, né, e principalmente também ouvir os vereadores, coisas que isso eu já tinha falado e o próprio presidente da Câmara, ele reconheceu isso. Então, baseado numa matéria que a gente fez no Jornal Argumento, o prefeito Paulo Garcia, ele passou a adotar essa postura. Vai chamar vereador para conversar. O senhor já foi chamado, convidado, agendado? Não, eu não fui chamado ainda. Aliás, tem uns 3 meses que eu não vou ao gabinete do prefeito, não por questão de férias, recesso, essas coisas. Mas eu terei o maior prazer de discutir com o vereador, com o prefeito Paulo Garcia. Eu entendo que ele tem boa vontade,
Eu acredito que ele queira servir a nossa cidade, tenho convicção disso. Agora você falou uma coisa, ele precisa se abrir mais. E aliás, eu acho que eu tenho um pouco mais de mandato do que alguns. O ideal de um político é ouvir bastante. Aliás, falar menos e ouvir mais. E eu lhe faço uma pergunta. Na Prefeitura de Goiânia tem um cargo chamado assessor parlamentar. Eu aproveitar aqui o Capital Urgente e o jornal Argumento e a TV Capital. Quem é o assessor parlamentar do prefeito de Goiânia na Câmara? Eu não sei. Quem é? Mas eu sou um vereador antigo. Tenho alguma experiência de política e de administração. Eu sou até chamado de conselheiro, porque eu gosto de dar muito conselho. Eu gosto de que tudo se dê bem. Eu sou um homem de convergência. Eu sou da oposição partidária, mas eu sou homem de diálogo, de experiência. Gosto de mostrar o que deu certo, o que não deu. Eu entendo que, neste momento, falta diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Eu lhe faço a pergunta e quero que você cobre. Quem é o assessor parlamentar do Executivo que faz a ponte com o Legislativo? Se o senhor está lá e não sabe, eu não sei quem é. Vou saber. Então, se o prefeito nos chamar e a mim, eu terei o maior prazer de discutir todas as questões. E vou dizer uma coisa, ele vai me convencer de muita coisa. E eu espero também convencê-lo de boas coisas. Em benefício de Goiânia, não em benefício do PSDB, do PT, do PMDB, do PPE. Não quero discutir essa questão partidária. Eu quero discutir o partido chamado Goiânia. A cidade que ainda tem uma qualidade de vida fantástica, mas já tem os mesmos problemas de capitais de 300 anos. Eu quero fazer um desafio. Qual é o planejamento que tem para o centro de Goiânia, que está carcomido em 80 anos? Goiânia tem um centro com uma malha viária fantástica, urbanística, tem todos os equipamentos ali. Qual é o planejamento que nós temos para o centro de Goiânia para os próximos anos? Não tem. E o plano diretor não foi incluído nisso? O plano diretor... O plano diretor é, como Delfim Neto falava, orçamento é uma forma de você planejar o dinheiro que você não tem, que você gastou? O plano diretor é mais ou menos isso? Não, o plano diretor de Goiânia foi discutido com todo o segmento organizado, com o Ministério Público, com a população de Goiânia, infinitas reuniões com a Câmara Municipal. Ele foi aprovado, agora eu tenho que cobrar aqui. Precisa ser colocado em vigência. Quando aprovamos o plano diretor há quase 5 anos, nós tínhamos que ter feito a primeira atualização, e a emenda é minha, do vereador Anselmo, dizendo que de 2 em 2 anos nós tínhamos que ter uma atualização. Já foram fazê-la com 4 anos, ainda fizeram às pressas, e deu no que deu. Resultado, o plano diretor tem que ser atualizado de 2 em 2 anos, e ele tem que ser reformado de 10 em 10 anos. Sob pena de que a cidade que se movimenta com a vontade própria dela, às vezes, vai passar por problemas seríssimos de urbanização, de mobilidade e de tantas outras coisas que o mundo urbanístico, de repente, precisa tomar providência. Resultado, eu lhe pergunto, lá estava escrito que precisavam fazer atualização de várias leis, então eu vou citar aqui só 3. Cadê a atualização do Código Tributário? Eu cansei de cobrar, fiquei igual estou aqui hoje, rouco. Uma cidade que quer ser sustentável, eu quero perguntar ao telespectador, qual é a cidade do Brasil do século XXI que não tem que ter o seu código ambiental? Goiânia, que quer ser sustentável, não tem código ambiental, administra por resolução. A resolução é boa hoje para isto, amanhã eu revogo e faço outra. Cadê o código ambiental? Cadê a atualização do código de postura? Cadê o plano diretor de drenagem de Goiânia, que não pode mais chover, que inunda? Está quase igual São Paulo e Rio de Janeiro, que tem mais de 400 anos, tem os mesmos problemas.
Cadê o plano diretor de arborização? Goiânia não pode mais conviver com as árvores que foram plantadas nos meados de 1930, 1940 e 1950. Manguba não pode existir em Goiânia. Isso é absurdo. Cadê o plano diretor de arborização que estava pronta? Aí vem a selva e corta todas as árvores, relevanta as saias das árvores, e vem chuva e derruba todas as árvores em cima do contribuinte da cidade, do munícipe, rebenta, quebra, danifica o bem do particular. Essas informações e essas determinações estavam no plano diretor há 5 anos. Aonde estão essas leis? E aonde está a fiscalização? Nós estamos cobrando todos os dias. Por exemplo, no plano diretor determina-se para cada 9 metros de construção, teria que ter ali 3 metros de vaga de garagem. Não se fiscaliza. Essa questão que nós estamos vivendo hoje das chuvas, o plano diretor diz que cada área, residência, tem que ter um determinado local que não seja cimentado para que a água ali ela possa escorrer. Hoje o que a gente vê é não só a cidade como as casas estão todas impermeabilizadas. E aí, faz-se esse projeto, faz-se esse plano diretor e aprova-se e depois esquece? Bom, você foi muito feliz. O brasileiro tem a índole do jeitinho. A cultura do brasileiro não terminou ainda. É o povo que mais comete contravenção. Eu ando na rua, de repente uma lata de cerveja bate no vidro do meu carro. Ele pegou a cerveja e jogou. Eu vou falar uma coisa aqui, que pode ser até pitoresco, mas quem fez a atualização há 15 anos do Código de Postura foi eu. Naquela época eu disse uma coisa tão pitoresca que quase me bateram. O cidadão não poderia escarrar do lado do carro dele, porque o cuspe dele bate no carro do cidadão. Quase me mataram quando eu pus isso no Código de Postura, há 15 ou 18 anos atrás. Quando há 18 anos atrás eu disse que o cidadão não podia jogar o lixo na rua, quase me bateram. Mas isso no mundo desenvolvido, isso já é cultural. No Brasil ainda não é cultura. O cidadão joga cerveja, joga papel, escarra no lado do seu carro, cospe em você. Não, coloca o lixo na frente da casa do Não, ele joga o lixo no lote vazio do lado dele, achando que todos aqueles insumos e a proliferação de micróbios, bactérias, baratas, não vai para a casa dele. E que o mosquito da dengue, do lado, não vai atravessar o muro dele. Quer dizer, é cultural, mas isso precisa atualizar o Código de Postura do município de Goiânia e aplicá-lo. E aplicá-lo sem piedade. A prefeitura precisa se aparelhar. Primeiro, de um recadastramento que eu já disse para você. Não tem. A permeabilidade do solo de Goiânia é um vexame. Você aprova um projeto, constrói, faz o habite, daí uma semana que você tirou o habite, você vai lá e permeabiliza tudo. Tem que, quando for pedir uma nova vistoria, perguntar por que o senhor permeabilizou o solo. Arranca, porque o senhor não vai ter a licença. O senhor não vai ter a licença para o comércio. Se você vendeu a casa, a sua casa não era assim, o senhor vai ter que adaptar ao projeto que é. Mas isso precisa de uma fiscalização maior. Goiânia está com um quadro de fiscais tributário, fiscais ambiental, fiscais de postura e de edificações de 15, 20 anos atrás. Como é que ele vai atingir 1 milhão de edificações no município de Goiânia? Porque não se adaptou para uma realidade. Precisa haver concurso para fiscais tributários, postura, ambiental, edificações e assim sucessivamente. Aliás, inclusive, fiscal de saúde pública, que nós precisamos muito. Olha, nós precisamos, Goiânia não pode continuar da forma que está. Fiscal de saúde pública, o quadro de fiscal de saúde pública é de 15 anos atrás. Agora, como é que a cidade cresce e não acompanha com o processo administrativo? Isso é verdade. Nós temos um tempinho ainda, não pode fugir ao tema. Sucessão 2014. O senhor mesmo falou que o prefeito Antônio Gomide, ele havia lançado uma pré-candidatura, o prefeito Paulo Garcia saiu em defesa da aliança,
temos problemas no PSD, temos problemas de tudo quanto é lugar, o PMDB não se entende, Júnior do Friboi, enquanto isso o Marconi Perillo navega em céu de brigadeiro, ou seja, as cobranças do governador, como a questão do CREDEC e tantas obras que foram anunciadas, foca-se muito mais no desentendimento da oposição do que propriamente na cobrança ou até mesmo na questão aí do governo do Estado. O PSDB agradece? Não, o PSDB, ele acha que tem que ter adversário, sim. Eu sou um dos cidadãos que acho que o confronto político beneficia o povo, no bom sentido, não da baixaria. O povo odeia aquela baixaria de 30 anos atrás. O povo quer o confronto das ideias. É preciso ter o confronto das ideias. O parlamento precisa ter oposição, senão ele vira largatixa, fica só homologando com a cabeça. A oposição sadia, que discute, que inova. E eu sou daqueles que sempre digo para os meus colegas. Na Assembleia é assim, a Assembleia é lagartixa. Eu digo o seguinte, não critique, não seja oposição se você não tem capacidade de oferecer a sugestão da solução do problema. Oposição por oposição, o povo sabe, o povo odeia. Então, nós do PSDB e da base de sustentação do governador Marconi Perillo, queremos que a prefeitura se dê bem. Eu digo para você que eu nunca recebi uma recomendação para dizer para a prefeitura se dar mal. Mas na votação do IPTU tinha pessoas do governo lá fiscalizando vereadores da oposição para saber se eles estavam realmente votando contra o prefeito. Olha, eu sinceramente quero dizer a você que eu fui um dos que orientei, inclusive na hora, e disse, não votem porque só tem 17 votos. Vai perder. Eu sou desses que digo para a pessoa a realidade. A base do prefeito não tinha 18 votos, tinha 17. Então vocês vão perder, como perderam o IPTU. Vamos rediscutir o projeto. E isso foi, inclusive, retirado. Foi apolítico, foi uma atitude apolítica. A política completa. Eu quero que Goiânia se dê bem. Como que eu sou vereador de Goiânia e quero que a administração se dê mal? Eu sou louco. Eu quero que construa o viaduto que liga o Novo Mundo. Eu preciso que termine a leste-oeste ligando até Senador Canedo. Como? Eu quero que construa o CIMEI, que falta mais um lá na minha região, no residencial Itaipu. Eu quero que conclua do Recanto das Minas Gerais. Porque eu sou louco. Eu quero que todo mundo se dê mal, eu quero que a administração se dê bem. Agora, o que nós estamos falando em termos de política, aí nós já vamos agora para a disputa das ideias. 2014 é disputa de ideias. Cobrar do governador Marconi, nós vamos continuar. Aliás, nós da base continuamos cobrando. Eu fui visitar o CREDEC, que já está na terceira laje. Eu trabalhei para que saísse dia e noite o Hugo 2 da região noroeste, que já está na última laje. Precisa concluir o Centro de Excelência, que foi uma das grandes cobranças em cima do governador. E o maior cartão postal no centro da cidade, que aliás é uma maneira de requalificar o centro. O governador acabou de entregar a aldeia cultural que estava parada há quanto tempo ao lado do Teatro Goiânia. É uma maneira de requalificar o centro de Goiânia. Eu estou sabendo aqui, agora eu vou falar em primeira mão. O projeto da Praça Cívica foi aprovado, o governo auxiliou, a prefeitura também buscou recursos e vão fazer a reforma da Praça Cívica. Espero que façam lá também o estacionamento subterrâneo. Isso já vai ser feito. Não é utópico, não, vereador? Não, não é não. VLT, BRT, não. estacionamento Eu, pelo menos da Praça Cívica, eu já estou sabendo que tem até o recurso. Então, está na casa dos 23 milhões de reais para fazer toda essa requalificação e adaptar, inclusive, o estacionamento subterrâneo. Nós estamos incentivando estacionamentos em Goiânia. O plano diretor está incentivando. Mas o prefeito Paulo Garcia disse que há uma orquestração do Estado para denegrir a imagem dele. Bom, diz que as ações do Estado, inclusive até Jaime Rincon, disse que em resposta, falando das obras a avenida ali, a extensão da Avenida Araguaia, criticou uma série de obras que a prefeitura ela não fez. Bom, se for nesse campo, eu fico feliz. Porque eu não quero ir no campo de denegrir as imagens, eu quero no campo de cobranças. Que o Estado seja cobrado
e que a prefeitura também seja cobrada. Agora, aquele que deve mais, tenha paciência, vai ter que pagar. Ou paga agora ou paga nas urnas. Quem deve mais para o povo vai ter que pagar, ué. Não tem dúvida, o povo hoje é consciente. Hoje nós temos a rede de informações fantástica na internet. Qualquer coisa que nós cometemos de deslize, em minutos, está nas redes sociais. Mas as redes sociais hoje estão partidarizadas. Nós temos pessoas que são de um lado e de outro. Tanto é que o conflito e o embate é intenso e você vê que é um embate muito mais político do que propriamente apaixonado do que racional. Eu sempre disse que o homem público e o homem político, quem envereda pelo emocional, comete todos os desatinos. Você usou uma palavra fantástica, é o racional. Você não pode colocar essa ganância, essa voluntariedade de atingir a outra administração ou vice-versa pelo bel prazer da questão ideológica. Pelo contrário, eu digo a você, 2014 tem que ser o ano da discussão das grandes ideias para o estado de Goiás e principalmente para o município. Vereador, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu queria fazer um convite para que o senhor pudesse vir aqui ao domingo, porque o domingo o tempo é maior, a participação é maior, a interagir até mesmo com aquelas pessoas que estão em casa, a gente tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade, desculpe a redundância, do senhor vir aqui ao domingo participar do programa para que possamos debater com mais tempo e com mais amplitude, até mesmo aprofundar em outros temas sobre essa questão. Poderia já deixar, desculpe fazer esse convite no ar, porque eu não sei nem a agenda do senhor, mas existe essa possibilidade? Grandes possibilidades. Eu sou um vereador que dificilmente tiro férias. Eu tiro anualmente 8 a 10 dias na época do carnaval, porque já fica um tempo quase que realmente obsoleto e eu me reservo nesse período. Mas quem me conhece sabe que o vereador Anselmo não fecha gabinete, pode ligar lá agora que ele está aberto. A Câmara está de recesso, de manhã e à tarde meu gabinete não fecha, continuo atendendo, continuo trabalhando. Eu vou só me certificar do horário com você, já vou dizer aos telespectadores, estarei aqui no domingo, porque eu gosto da coisa ao vivo, porque eu não sou dono da verdade. Eu já fui criticado várias vezes ao vivo e essa crítica me enobrece, ela me faz repensar as minhas atitudes e eu não tenho nenhum problema de participar de programa ao vivo. Aliás, eu gosto muito, porque o telespectador nos ajuda a clarear as nossas ideias em benefício da sociedade. Assumo o compromisso, estarei aqui, já vou saber que hora que é o programa, estarei aqui de pronto neste domingo. Ok, no domingo às 8 horas aqui na TV Capital. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Eu ainda continuo com o meu discurso. A Câmara Municipal funcionaria muito bem, obrigado, com 7 vereadores, 5 ou talvez 6, e o senhor é um deles por essa capacidade que o senhor tem de transcender a questão política e entender que uma cidade ela não pode ser politizada e sim cuidada. E o senhor tem feito isso com muita competência, por isso eu trago poucos políticos aqui para a entrevista. E o senhor é uma das pessoas que eu insisto sempre em conversar com o senhor, porque o senhor não tem essa paixão política, o senhor tem a paixão pela cidade. Isso é importante e eu agradeço muito pela presença do senhor. Muito obrigado. Eu já dei demonstração que gosto de Goiânia, renunciei mandato de deputado para continuar vereador. Estou praticamente no meu 8º mandato, eu fico muito feliz de vir aqui prestar conta, de ouvir a população e vou dar um conselho a todos os telespectadores aqui da TV Capital, do Jornal Argumento. Faça com amor aquilo que você gosta. Por isso é que eu sou vereador, gosto da minha cidade e faço com amor o processo legislativo. Ok, vereador. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, domingo às 8 horas da noite, ao vivo aqui com o vereador Anselmo Pereira, 1h30 de programa, dá para que a gente possa conversar melhor, interagir com você, telespectador, e o mais importante, tempo. Eu acho que é o que a gente mais precisa, dedicar um pouco mais do nosso tempo para conhecer quem são os nossos legisladores, executivo, até mesmo a questão do judiciário. Às vezes a gente, por falta de tempo, acaba desconhecendo quem são essas pessoas. E aqui a gente sempre tem essa capacidade de ter tempo para ouvir
falar, perguntar e ouvir respostas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.